A paz do Senhor, graças ao bom Deus, estamos retornando mais uma vez aqui com vocês, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, para estarmos estudando a lição de número 6, do nosso manual. E a lição de número 6, ela vai completar aí as características dos salmos, as categorias dos salmos. Como nós vimos na aula passada, nós vimos ali 6 categorias, e desta feita nós vamos estar concluindo, ou trazendo aqui uma visão geral, de mais 6 categorias, que é os messiânicos, da natureza, da penitência, de peregrinação e salmos de súplicas. Nós vamos iniciar o texto 1 com os salmos messiânicos. E é interessante que quando nós debruçamos esta categoria, assim, aqui ela é assim denominada, porque ela contém referências proféticas quanto à pessoa de Cristo, e bem como ao seu ministério terreno, e também as implicações escatológicas, e do próprio ministério do Senhor Jesus. E é isso que nós vamos estar vendo um pouco aqui. Antes de nós iniciarmos propriamente aqui no nosso texto, eu queria tomar uma referência bíblica que está lá em Lucas, capítulo 24. Vamos ler os versículos 25, 26 e 27 e o versículo 44. Versículo 44 nós vamos estar lendo. Então, nos diz assim a palavra do Senhor. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua própria glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, basicamente, nós precisamos ter a ideia correta aqui de como o cânon do Antigo Testamento, principalmente o hebraico, ele foi composto, ele foi formado para poder entender essas expressões de Jesus, quando ele diz, começando por Moisés, ou começando pela lei de Moisés, nos profetas, ou todos os profetas, as Escrituras, ou nos Salmos, porque vocês vão perceber que os Salmos, ele fazia parte da terceira parte do cânon, que ele era dividido exatamente na lei de Moisés, nos profetas e nos escritos, entre os profetas, os livros poéticos e assim por diante. Então, quando o Senhor ele se refere à lei de Moisés, aos profetas e aos salmos, ele está se referindo aí às escrituras, o cânon do Antigo Testamento como um todo. Uma outra coisa que nós precisamos destacar aqui é que muitos salmos eles foram escritos aproximadamente 1000 anos antes de Cristo.
e vai conter então essas referências a ele, e tem algumas referências que elas são tão incisivas que não tem nem como se aplicar à vida da pessoa, tá? Existem salmos que Davi está falando dele e que tem uma conotação profética e pode se aplicar a Cristo, tá? Quando você vai estudar o Novo Testamento, ou também o Cristologia, você vai perceber isso, como os escritores do Novo Testamento, eles tomaram expressões dos livros, dos Salmos, para poder aplicar ou fazer entender algumas coisas referentes à pessoa ou ao ministério de Cristo, à ressurreição de Cristo, assim por diante, tá? Há quem elenca os salmos messiânicos da seguinte forma. Então, eles acham que o Salmo 2, o Salmo 8, o Salmo 16, o 22, o 69, o 72, o 89, o Salmo 110, Salmo 118 e o Salmo 132 são salmos messiânicos. Por exemplo, no Salmo de número 2, está destacando ali a deidade como o reinado universal do ungido de Deus, no caso, Cristo. Tá? Então, Davi jamais seria esta pessoa. Tá? Cristo vem da descendência de Davi, mas aí é uma referência ao Messias futuro. Tá? Nos Salmos de número 8, tá? Ele vai apresentar aqui a encarnação, né, do Messias, né, que aí, na glorificação final, ele torna-se o dominador de toda a criação, e ele é o criador de todas as coisas. Tá? Por exemplo, o Salmo 16, ele vai tratar um pouco aí da ressurreição dentre os mortos, do Cristo ressurgindo dentre os mortos. O 22, o sofrimento de Cristo no Calvário. O 72 fala sobre a glória e eternidade do reinado de Cristo. Salmo 110, melhor dizendo, ele vai falar sobre Cristo como rei e o seu sacerdócio eterno, que vai falar sacerdote como a ordem de Melquisedeque. E o 132 vai apresentar Cristo como o herdeiro eterno do trono de Davi. E quando a gente vê as informações sobre o nascimento de Jesus, relatado por Lucas, você vai perceber que há esta referência muito grande lá. Tá? Então, para a gente entender um pouco isso, como explorar os salmos messiânicos, tá? Aí nós vamos analisar, como nós dissemos na aula passada, tá? A pessoa, o caráter, a obra de Cristo e também as suas funções. Então, quando nós nos debruçamos sobre os salmos e fazemos uma ligação da citação do salmo com alguma referência lá no Novo Testamento, nós vamos perceber, tá, que os salmos ali estão falando de Jesus. Tá? Então, quando nós olhamos para Jesus como homem, o Salmo 8, os versículos 4 e 5, eles vão fazer esta referência. Então, vamos tomar aqui alguns exemplos para que esta ideia ela fique bem fixada na nossa mente. Então, Salmo de número 8, versículos 4 e 5. Ele vai nos dizer assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Versículo
5. Contudo, pouco menor o fizeste do que anjos, e de glória e de honra o coroaste. Tá? Aqui está fazendo uma referência tanto à encarnação de Cristo e à sua ascensão, tá? E aqui é aquela visão, tá? Essa glorificação aqui é a visão do Cristo ressurreto que nós temos lá no capítulo 5 do Apocalipse. Aí quando nós recorremos para o livro, para a carta, a epístola aos Hebreus, capítulo 2, vamos dar uma olhada lá, versículos 6 e 8. O que diz lá? Versículos 6 e 8 do capítulo 2 da carta aos Hebreus. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, em certo lugar. Que lugar é este? É o Salmo 8, os versículos 4 e 5. Então vejam só o que ele diz aqui. Voltando aqui, nos versículos 6 e 8. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das suas mãos. Tá? Daí, quando você continua no contexto aqui, você vai perceber que Cristo precisou humanizar, tornar-se semelhante aos homens, para que nesta condição ele morresse a nossa morte, com a proposta de expiar, tá, os nossos pecados em propiciação a Deus. Tá? Então, você tem aqui uma característica desse salmo messiânico, que ele está falando de Jesus como homem. Agora, quando você pega o Salmo 45 e versículo de número 6, agora você vai estar vendo aqui Jesus como Deus. Jesus como Deus. Tá? 45 e versículo 6 diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, e o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Está falando aqui de um trono a ser estabelecido na terra, tá? É o milênio, o reino visível de Cristo. E aí nós temos que voltar lá para o livro da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 8. Vejam só o que diz. Mas do Filho diz. Quem é que está falando do Filho? Você volta no versículo 1 do capítulo 1, é Deus falando, né, através do Filho que é Cristo. Então, versículo 8. Mas do Filho diz, ó Deus. Deus falando do Filho, chamando-o de Deus. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Daí você vai perceber que no versículo 3 vai dizer que o Filho é o esplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa de Deus sustentando todas as coisas. Então, quando você pega Salmo 102, versículos 25 a 27, comparando com Hebreus 1 e 10, você vai ver aí a eternidade do Filho. Quando você pega Salmo 2, versículo 7, comparando com Hebreus 1 e 5, você vai ter aí Cristo como o Filho de Deus, o primogênito de Deus, tá? Então, a pessoa aí, você vai ter aí muitas outras referências com citações nos Salmos e com referências extraídas aqui lá no Novo Testamento. Então, nós colocamos aqui basicamente duas fundamentações que mostram aqui a pessoa do Messias, tá?
o caráter do Messias, tá? Uma das características do Messias, dentre outras que nós vamos ter, nós temos lá no Salmo 45 e o versículo 7, aonde ele vai dizer: mas tu amas a justiça e aborrece a impiedade, por isto Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros, tá? E quando você pega Hebreus, capítulo 1 e versículo 10, você vai ter a seguinte expressão. Vejam só. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus é obra das tuas mãos. Então vai demonstrar aqui que Deus, que Cristo, ele é superior a todos. E nós vamos perceber também que ele vai dizer que no versículo 9, vai dizer assim: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isto Deus, o teu Deus, te ungiu de óleo de alegria mais do que os teus companheiros, tá? Faz uma referência aqui, primeiramente, historicamente, a Davi, quando ele é ungido rei de Israel. Vocês se lembram que houve pelo menos alguns momentos, pelo menos dois momentos de unção de Davi, tá? No momento da sua separação, ele foi ungido entre os seus irmãos como óleo de alegria, e quando Saul morreu, e ele foi elevado a rei de Judá e Benjamim, e 7 anos depois, ele é designado rei sobre toda a nação, ou sobre as 12 tribos, tá? Então, ele pega esta unção, Davi, ele toma isso que aconteceu com ele, mas ele reporta-se para aquele que seria o Rei Eterno, tá? Uma outra coisa que nós precisamos destacar aqui é as obras do Messias, tá? Basicamente, então, nós vamos ver a forma como que Cristo ele viveu. Eu vou pegar aqui umas 2 ou 3 referências para a gente demonstrar isso. Quando nós pegamos o Salmo 40, versículo 6, ele vai dizer o seguinte: sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto, expiação pelo pecado não reclamaste. E aí ele continua dizendo no versículo 7, então disse: eis aqui, venho, no rolo do livro está escrito, né? E ele diz que ele deleita em fazer a vontade de Deus. Quando nós pegamos a Hebreus capítulo de número 10, Hebreus 10, versículos de 5 a 7, nós temos esta mesma repetição aqui. Vejam só, para demonstrar aqui o caráter da obra do Messias, ele vai estar dizendo então nos versículos de 5 a 7. Pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Versículo 6. Holocausto e oblações pelo pecado não te agrada. Versículo 7. Então disse: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, o que o Salmo está demonstrando aqui com respeito à pessoa de Jesus Cristo é que Cristo, ele ofereceu
no seu próprio corpo os sacrifícios a Deus, no seu próprio corpo. Então, razão pela qual precisava o corpo dele ser preparado para que assim o fizesse. Então, quando nós pegamos João, capítulo 1, dos versículos 12 a seguir, nós vamos perceber ali que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tá? Então, Cristo precisou que um corpo fosse preparado, o Deus eterno, para que pudesse habitar entre nós. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é o Salmo 16, que ele vai falar da ressurreição do Senhor Jesus. Salmo 16, versículo 10, ele diz o seguinte: pois não deixarás a minha alma no inferno e não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tá? Vocês vão perceber aqui que o Davi, ele está tratando aqui da confiança, da felicidade do crente e a certeza da vida eterna, mas o que se trata aqui no versículo número 10 não ocorreu com Davi, porque o corpo de Davi, ele corrompeu. Essa palavra corromper aqui é deteriorar, virou pó, acabou. E quando nós pegamos, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 33 a seguir, vamos ler até do 33 ao versículo 36, vejam só, quando o apóstolo Paulo está discursando, ele vai dizer acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Diz assim: como também está escrito no Salmo, segundo, meu filho és tu, hoje te gerei, e o que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim as santas e fiéis bênçãos de Davi, que vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto com seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Tá? Então nós precisamos perceber aqui que o corpo de Jesus esteve por 3 dias na sepultura, mas não se decompôs. Tá? Então é por isso que diz que o corpo de Cristo não viu a corrupção. E quando você pega lá capítulo 15 de 1 Coríntios, né, Paulo ele usa duas expressões lá, né, que uns vai ser revestido da incorruptibilidade e outros revestido da imortalidade, tá? Então, aquele que vai se revestir da incorruptibilidade é aquele que o seu corpo se corrompeu e quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar num corpo semelhante ao corpo de Cristo. E aquele que vai se revestir da imortalidade é o crente que estiver vivo por ocasião da vinda de Jesus. Então, ele vai se revestir da imortalidade, ou seja, o seu corpo não vai passar pela morte física, não vai passar pela morte física, tá? Então, é muito interessante quando nós analisamos desta perspectiva, tá? Então, você vai ter salmos aí que fala da ascensão,
do julgamento, do domínio de Cristo, da morte de Cristo, como Salmo 22, e eles se reportam lá nos evangelhos, tá? Nos evangelhos. Daí, e por último, eu quero ver com vocês aqui as funções do Messias, ou seja, quais foram os ministérios que Jesus ele exerceu, que são descritos nos Salmos e são confirmados no Novo Testamento. Tá? Nós vamos ver Cristo, pelo menos, como profeta, como sacerdote, como juiz e rei. Juiz e rei, o rei tem a competência de ser juiz. Então, muitas vezes, alguns só elenca como profeta, sacerdote e rei, tá? E não como juiz. Mas porque o rei, ele exerce a função de juiz, ele é a autoridade máxima, a instância máxima dos julgamentos, tá? Então, quando nós pegamos, por exemplo, o Salmo 22, Salmo 22, e o versículo de número 22 diz assim: então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Essa aqui é uma prerrogativa do profeta. E quando nós pegamos, e o Salmo 40, versículos 9 e 10 também, tem esta mesma indicação. Quando você pega o Salmo 40, dos versículos de 9 a 10, diz assim: preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei com fidelidade a tua salvação, e não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. E quando nós vamos lá para Hebreus novamente, capítulo 2, nós vamos ter esta indicação. Hebreus 2, versículo de número 18. Diz assim, dizendo, começamos aqui com o versículo 11, para esclarecer melhor, diz assim: porque assim o que santifica como os que são santificados, todos são um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, então ele toma aqui dos Salmos, anunciei o teu nome aos meus irmãos e cantarei os teus louvores na congregação. Versículo 13, outra vez, porém neles a minha confiança, e outra vez, eis aqui a mim os filhos que o Senhor me deu. Tá? Então é muito importante, quando a gente vai buscar as profecias dos salmos messiânicos, fazer esse cruzamento. Daí você tem Cristo como sacerdote, o Salmo 110 e o versículo 4. Vamos pegar aqui só para a gente ver também, já que nós estamos pegando aqui algumas referências, o Salmo 110 e o versículo 4, ele vai nos dizer assim: jurou o Senhor e não se arrependeu, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E lá em Hebreus 5 e 6, ele vai dizer, como também diz noutro lugar, ou é lá no Salmo 110, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque ele faz aqui uma referência a Melquisedeque, porque o sacerdócio de Cristo não seria e não poderia ser segundo a ordem de Arão, porque era finito, ele tem aquela característica do transitório, tá? Porque sempre morria um e o outro assumia. E o sacerdócio de Cristo tinha que ter esse caráter de eternidade.
Então, quando ele toma Melquisedeque aqui, vocês se lembram que Melquisedeque é um personagem real que se encontrou com Abraão quando ele voltava lá quando ele derrotou aqueles reis que haviam levado o seu sobrinho Ló cativo, né? E aí Abraão oferece dízimo, que ele era rei de justiça, né? Rei de Salém e sacerdote também. E aí, como diz segundo a ordem de Melquisedeque, porque a Bíblia não demonstra ou não apresenta a genealogia de Melquisedeque, então a gente não sabe quem é os pais dele, da onde ele principiou, e também a Bíblia não fala da morte dele. Nós não sabemos quando ele morreu. Então é por isso que, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque não tem referência de início e de fim. E Cristo, necessariamente, ele é eterno. Ele é o alfa e o ômega, não tem princípio e não tem fim. Tá? E aí quando você pega também Cristo como rei, o Salmo 2, versículo 6, Salmo 89, versículos 27, quando compara-se com Mateus 25, dos versículos 31 a 34, Mateus 27, 11, Apocalipse 19, 16, vocês vão ter esta compreensão, tá? Então é por isso que é muito importante quando você vai estudar os salmos messiânicos, tá? Você precisa ter a correlação com as citações no Novo Testamento para você poder ratificar que se trata realmente aí de um salmo ou de uma citação messiânica no livro dos Salmos. Daí depois nós temos aí o texto 2, que é os Salmos da Natureza, tá? A proposta dele aqui é enfatizar o poder criador, tá? Então, quando você pega aí o Salmo 8, o Salmo 29 e o Salmo 104, você tem esta ideia. Algo que nós precisamos ter em mente aqui, é preciso ter cuidado para não excluir as outras belezas teológicas apresentadas nos Salmos, aqui na sua categoria, tá? Porque você percebe que o Salmo 8, ele está na categoria também de Salmo messiânico. E aqui ele está categorizado nos Salmos de natureza. Por quê? Dado a beleza da citação que se encontram aqui. Então, a compreensão teológica nossa, ela precisa estar contida no texto com os recursos também retóricos, para nós não nos perdermos. Tá? Então, os versículos 3 e 4 do Salmo 8, demonstrando aqui esta beleza como salmo de natureza, vai dizer o seguinte: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que deles te lembres, e o filho do homem para que o visites. Vocês vão perceber aqui que nós temos uma figura de linguagem, aquela figura de linguagem a qual eu me reportei, que é o antropoformismo, quando atribui-se a Deus características humanas, tá? Vocês vão perceber aqui que ele vai dizer assim: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, tá? Os dedos, então você tem que comparar, para você entender esse dedo de Deus aqui de forma poética, você precisa ir lá para Gênesis capítulo 1, para você ter uma ideia que está se referindo aqui os atos criadores de Deus, quando Deus estava criando, ou seja, que a criação tem a assinatura de Deus. Nós podemos perceber que Deus é o Criador porque tem a impressão digital de Deus, porque Ele colocou a sua mão na criação. Essa é a ideia da poesia do Salmo. Então, quando a gente pega, Gênesis 1 e 1, dos versículos 6 a 10,
de 14 a 18 do primeiro capítulo, nós vamos então comparando com essa expressão aqui, obras dos teus dedos. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que Deus cria? Ele vai pôr a mão? Ele vai colocar a mão para misturar a água da terra seca, aquela coisa? Não, ele não faz isso. Então vejam só como que ele age. Versículos 3 até o versículo 6 até o versículo 10 diz o seguinte: e chamou Deus a porção seca de terra, porque houve um haja, tá? E aí Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares, e viu Deus que era bom. Versículo 11: e disse Deus, produza a terra erva verde, erva e dê sementes, árvores frutíferas, segundo as suas espécies, e assim por diante. Então você percebe que você não tem aqui, a mão de Deus tocando, porque o versículo 6 ele diz bem assim, ó: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação. Deus não colocou a mão lá, né? Nós precisamos fazer isso, né? Colocar a mão, luva, para não contaminar, aquela coisa toda, né? Então, se você lê esse salmo pensando dessa forma, o dedo de Deus, tá? Então, aí não é correto, tá? Daí, quando você pega de 14 a 18, você vai ter essa ideia quando o salmista, ele estava olhando para os céus, as estrelas, fazendo aquela contemplação, possivelmente numa noite clara, diz assim, 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles sinais para os tempos, determinados para os dias e anos. E sejam esses luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom, tá? Então, se a pessoa ela viajar, né, quando pega aquela descrição de Deus lá, que ele está sentado nos céus e a terra é o estrado dos seus pés, né? Daí, como a criança vai imaginar, né? Aquele bração de Deus, aquela mãozona de Deus, né? Pegando o sol, colocando lá no seu lugar, depois pegando a lua, colocando no seu lugar, fazendo um movimentozinho nela para fazer a rotação e a transladação, né? Tá? Não é isso. Deus, na sua autoridade, ele coloca todas as coisas ali, tá? Então, o dedo de Deus a que ele se refere aqui é basicamente que quando ele olhou para os céus, ele contemplou essas belezas. Quando eu vejo os teus céus, a lua e as estrelas que preparastes, tá? Então, ele percebe, ele consegue ver Deus nisso, né? É como o Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam os feitos das suas mãos. Daí nós temos os salmos de penitência, tá? E nesse salmo de penitência aqui, é muito interessante também nós analisarmos, porque eles são marcados por confissão e rogos de perdão. E aquele que confessa, aquele que se arrepende, ele precisa ter uma noção exata do que é pecado, qual foi o seu erro, do que é que ele está pedindo perdão, por que ele está pedindo perdão, tá? E esse salmo, eu vou pegar aqui o Salmo 51, que inclusive ele está aqui na página 99, para nós entendermos um pouco
essa questão de Davi, o coração de Davi, tá? Então, a penitência de Davi aqui é ante a gravidade dos seus pecados, tá? Do pecado do adultério e o homicídio que ele cometeu, tá? Quando nós pegamos o Salmo 51, só para nós temos noção, vamos deixar aberto aqui do Salmo 51, vocês se lembram que nós falamos que existem aqueles salmos que tem a epígrafe, ele tem o título, e esse título ele vai nos fornecer ou nos situar tanto no tempo como no espaço em que aqueles fatos eles ocorreram. Então vejam, o Salmo 51, a epígrafe dele é a seguinte: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão a Deus, que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele depois de ele ter estado com Batseba. Tá? Então, você precisa entender, depois que ele esteve com Natã, os fatos que ocorreram antes, vocês vão perceber que era período de guerra, porque na época de inverno não tinha guerras, não tinha batalhas, e as guerras só aconteciam no verão, e aí ele não vai para a batalha, e aí ele coloca os olhos sobre a esposa do seu general, do Urias, aí ele chama ela para um café, coabita com ela, comete um adultério, e enquanto Urias está na batalha, aí ela se acha grávida, e ela comunica isso a Davi. Davi, para resolver a questão na sua mente, então ele manda trazer Urias de volta, e diz: Urias, eu trouxe você aqui para você descansar um pouco e coabitar com a sua mulher. Então ele imaginava o seguinte: Urias vai coabitar com a sua mulher, e aí todo mundo vai pensar que, até Urias vai pensar que o filho é dele, e esse foi o pensamento, o acerto que ele fez com a mulher. E aí, mas o Urias chega e diz: não, rei, meu senhor, eu não vou pro campo de batalha, eu não vou deitar com a minha mulher enquanto os soldados estão guerreando, eu acho isso injusto. E ele dorme na porta da casa de Davi, e aí Davi, para resolver esse problema, tá, ele comete um outro pecado. Então ele devolve Urias para o campo de batalha, mas ele escreve uma carta para o seu general dizendo: olha, no calor da batalha, quando estiver mais intensa, coloque Urias na frente. Tá? E quando ele lê isso, diz assim: olha, o rei quer que Urias morra, mas é pedido do rei, eu vou fazer isso. Daí ele faz isso, aí Urias morre, vem a notícia, né? Aí ele recebe a notícia, faz aquela cara de triste, né? E aí, para se mostrar um rei bonzinho, né? Aí então ele traz a mulher de Urias para ser sua mulher, né? Daí vocês sabem que o menino morre e tal. Foi nesse contexto, né? Mas Davi, com tudo isso, ele se cala, ele fica quieto, era como que nada estivesse acontecendo. E aí Deus manda o Natã para ir conversar com ele, e aí Natã conta aquela história, né, de dois homens, um rico e outro pobre, um tinha muitas ovelhas, outro só tinha uma, e aquele que só tinha uma, ele fazia tudo pela ovelhinha, dormia com ela, dava banho e tal, né? Ele diz que vem alguém visitar o rei, em vez dele pegar uma das suas ovelhas para sacrificar para o banquete, ele toma daquele que só tinha uma e mata a ovelha. E aí o Natã pergunta para o Davi: Davi, tu és rei, em questão de justiça, você é a instância máxima aqui no reino. O que você faria com um homem que agiu desta forma? Ele diz: esse homem é digno de morte. E aí o Natã disse: esse homem é você. No caso, você adulterou,
com a mulher de Urias e ainda você mandou matá-lo. Deus está desgostoso com você, tá? Então, você deu a sua sentença, é morte. E nesse momento, então, Davi, ele clama por misericórdia, e aí Deus diz assim, o teu pecado foi transpassado, tá? E aí, então, é nesse momento que entra a penitência de Davi, o arrependimento sincero de Davi. E esse salmo, ele vai descrever exatamente estas questões. Então vejam só como começa os primeiros versículos. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2 desse salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então vejam só que ele usa aqui 3 palavrinhas para descrever o seu estado pecaminoso: transgressão, iniquidade e pecado. Tá? Então ele vai recorrer a Deus como o portador do remédio, ou do único remédio, para as suas maiores necessidades, que no caso aqui é perdão de pecado. E somente a benignidade e as misericórdias de Deus, porque você sabe que misericórdia e graça, elas se contrapõem, né? A graça é Deus dar aquilo que nós não merecíamos, é favor imerecido. Misericórdia é Deus deixar de dar aquilo que merecíamos. Tá? Lembra aqui que o profeta diz, você é este homem que é digno de morte. Ele clama por misericórdia e Deus deixa de executar a sentença por causa do arrependimento com base nas misericórdias. É por isso que ele fala, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu estou clamando, segundo a multidão das suas misericórdias, porque o meu pecado é gravíssimo. Esta é a ideia de Davi nesse salmo. Então somente a benignidade e a misericórdia de Deus poderia devolver a alma afligida pelo pecado, tá? A paz do espírito, a iluminação dos olhos, ver as coisas de forma correta, a alegria da alma. Isto é resultado do perdão, tá? Você se lembra que eu disse que Davi, ele se reporta a 3 palavrinhas aqui, que é transgressão, iniquidade e pecado? Vejam só como essas 3 palavras, elas demonstram a gravidade do pecado de Davi. Como ela demonstra o estado pecaminoso, a perversidade, o desvio que Davi teve de Deus, como ele foi frio, ele foi calculista. O homem segundo o coração de Deus chega a esse estado. É por isso que a misericórdia de Deus, ele clamou pela misericórdia de Deus, tá? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus, tá? Então, a palavra transgressão, ela vem da raiz do grego, que é pecha. Tá? Eu vou soletrar aqui, porque eu sou muito ruim em palavras estrangeiras. Tá? Então, é P-E-S-H-A. E essa palavra, ela dá a ideia de uma alma em rebelião. Ele tem a culpa de ter transgredido voluntariamente a lei de Deus. No coração dele se dera a quebra da amizade particular que o ligava a Deus. Transgressão voluntária. Então ele sabia exatamente o que estava fazendo e onde queria chegar. Tá? Então, quando ele chamou Urias para vir, ele sabia exatamente aonde queria chegar. Era calculista. Daí você tem uma outra palavrinha. Então, você tem transgressão aqui,
é rebeldia da alma. Daí você tem a palavra avon, tá? A ideia dessa palavra aqui é iniquidade. É quando recorremos ao étimo dela, ao significado, ela significa depravação ou tortuosidade. A ideia que se tem aqui, para a gente entender essa depravação, essa tortuosidade, é como as cordas mais sensíveis e delicadas do coração e do caráter de Davi, elas se haviam entrelaçados assim de tal maneira que o coração dele desafinara de acordo com o diapasão de Deus. Não é isso? Quem é músico, né, principalmente com instrumentos de cordas, e até mesmo de sopro, né, tem o diapasão, é que ele vai auferir a nota para que a canção, para que a execução da peça musical não fique desafinada, porque a coisa mais terrível que tem é ouvir uma música, um hino, com a pessoa com um instrumento desafinado e a voz desafinada, né? Não há quem aguenta. É duro dar um glória a Deus, né? É duro dar um glória a Deus, tá? E o avon aqui, a iniquidade, ela provoca exatamente isso na vida da pessoa. Iniquidade é viver uma vida recorrente em desacordo com a santidade e a justiça de Deus. O Avon é isso, tá? O Avon, é por isso que tem um produto aí que chama Avon, né? Que a turma usa aí, né? Mas não tem nada a ver com o produto. É só colocar no nome, mas a ideia aqui é iniquidade. É iniquidade. A outra palavrinha então, a ata. Escreve A-T-A-H. A ideia aqui é pecado. Então, o vocábulo, na sua tradução, fundamentalmente, traz a ideia de errar o alvo. Então, Davi, ele reconhece que toda a sua vida tomara uma direção errada, visto que o pecado o cegara por completo, a lei do Senhor deixou de ser para ele lâmpada para os pés e luz para o caminho. Quando ele estava tomando aquelas decisões lá, ele saiu fora, ele não atentou para a lei do Senhor, tá? Então, quando você pega a proposta do manual aqui, que diz assim, esse salmo apresenta um processo de restabelecimento de Davi, que entra na sua confissão, restauração, consagração e edificação, tá? Então, quando você pega o Salmo, compreendendo de acordo com a proposta do manual aqui, você vai perceber como é edificante, tá? Você estudar os salmos de penitências, né? E fazer aí as devidas aplicações pessoais, né? Você percebe como que Davi, ele diz nos versículos 3, de 1 a 3, né, do Salmo, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Então, ele reconhece o seu estado grave. Então, o penitente, o arrependido, ele precisa ter consciência da gravidade do seu pecado. Existem muitas pessoas hoje, né, que pedem perdão, vão para frente da igreja, rindo, mascando chiclete, perdão, irmão, eu quero entrar em comunhão com a igreja. Mas não tem contrição nenhuma, não tem contrição nenhuma. Então nós precisamos ter em mente quando a gente está nesse estágio de que a gente sente que pecou contra Deus e que precisamos da restauração de Deus. Então nós precisamos debruçar sobre esses salmos de penitência para saber qual deve ser o estado da nossa alma e como nós devemos procurar a Deus para a nossa restauração e edificação, tá?
Muito bem. Tá, e depois nós vamos ter aí os salmos de peregrinação, tá? É aí que é conhecido como os salmos dos degraus, né? E é interessante que eles eram, vejam só o que diz assim: o aluno deve lembrar no texto 5 da lição 4, explicamos que os salmos de peregrinação ou cântico de romagem eram cantados pelos judeus a caminho do templo para celebrar as festas religiosas. Então você percebe qual era o espírito daqueles que saíam das mais longínquas localidades para se dirigirem a Jerusalém para a adoração a Deus. Eles vinham no espírito de adoração, de louvor a Deus. Então cada salmo aqui tem o seu significado. Então, quando você percebe isso, você percebe que aquele que quando hoje vai à casa do Senhor para a adoração, para o louvor, ele precisa também ter essa predisposição, né, para a adoração a Deus. E, por último, nós temos aí os salmos de súplicas, tá, na página 105, tá, que vai relacionar aqui ao clamor do Senhor pelo socorro de alguma situação difícil em que a pessoa está vivendo, e ele vê que não há outra saída a não ser a intervenção de Deus, tá? A intervenção de Deus, né? Quando você pega, por exemplo, o Salmo 46, tá? Ele tem essa conotação, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos que nos possa fazer não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas ruges se perturbam, tá? A ideia que se tem aqui desse salmo é quando Israel estava cercado, a Samaria, né, estava cercada, né, por Senaqueribe, e as afrontas de Senaqueribe eram tremendas, que muitos estavam se desesperando, né, e aí quando o rei Ezequias ele entra no templo com a carta das afrontas do rei, né, diz: olha, Senhor, veja só aqui o que o rei está falando do Senhor, né? E daí quando você pega o versículo 4, né? Diz: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário, a morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está no meio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Daí ele vai dizer que Deus ele faz cessar a guerra, ele quebra o arco e corta a lança, né? E queima os carros no fogo, tá? É quando se busca socorro, né? Então, quando você pega estes salmos de súplica, nós vamos ter basicamente estas ideias, né? Você conhece o contexto da guerra e da onde se originou o clamor do salmo. Isso é muito edificante para as nossas vidas, tá? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, espero que caminhemos bem e que eu forneci a vocês aí alguns subsídios que venham enriquecer e venham ajudá-los, né, na compreensão, no estudo do livro dos Salmos, né? Na próxima aula, querendo Deus, nós vamos falar um pouco sobre o livro de Provérbios, né? Então nos aguardem até a próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.